Pronto. Gravando a partir de agora, todos já avisados que estamos gravando. Eu queria começar dizendo que fiz um convite especial para que parte do nosso time, pelo menos já temos aqui, acho que um representante. Deixa eu ver se já está por aqui. Cadê? Tem várias pessoas do nosso time. Está aqui o Theo Arena, que é um dos líderes na nossa área de desenvolvimento de produto. Ele que fica lá junto com o time de desenvolvimento, colocando a mão na massa. E já deve estar na área também o nosso CTO, que é o chefão da tecnologia. E eu quero começar dizendo isso. O Evoluto é um ecossistema completo que tem uma plataforma de tecnologia e essa plataforma é um produto, graças a Deus, em constante melhoria e desenvolvimento. Nós não nos consideramos um produto acabado. Enquanto eu for CEO dessa empresa, eu nunca o considerarei, porque acho que isso é o fim de uma empresa que tem uma tecnologia na sua base. Então, essa é a minha cabeça como CEO da empresa, que empresas de tecnologia devem sempre considerar o seu produto em desenvolvimento. E nada melhor do que quem usa, quem gosta, quem quer crescer junto, quem quer o sucesso, dar opinião e ser ouvido. Então, desde já, o Theo está aqui. Abre depois sua câmera aí, Theo, para apresentar para quem nunca te viu. Já está aqui representando lá o time de desenvolvimento. E ao longo dessa mesa redonda, que é uma mesa redonda, então vou passar a palavra para vocês. Vocês puxem aí. Ó, o Theo abriu a câmera dele, dá um tchauzinho aí, então, quem está olhando vai ver. Olha lá, o Theo deu tchauzinho. Então, desculpa, é uma mesa redonda, eu vou passar a bola, eu vou puxar, eu trouxe aqui algumas coisas para compartilhar com vocês, e o Theo vai tomar nota de ideias, insights, coisas que podem ser melhoradas, e eu quero que essa reunião gere algumas melhorias, senão não fazia muito sentido o investimento nela, tá? Todo mundo concorda com essas regras do nosso jogo hoje? Boa. Segunda coisa, pessoal, não se ofendam em momento algum. Quem já me conhece, eu estou vendo meus mentorados aqui, eu tenho vários mentorados do programa de mentoria, muito feliz de ter vocês aqui. Quem já me conhece, os meus mentorados estão mais próximos de mim, sabe que eu falo com energia porque eu sou apaixonado pelo tema. Nunca em tom de ofensa, de discordância, mas eu sempre coloco na mesa o meu melhor para vocês. E eu queria começar por aí, porque é importante. Alguns aqui eu sei que conhecem a história, me conhecem, outros não. Então eu quero começar uma brevíssima apresentação. Esse modelo de negócio, essa plataforma que eu fico muito feliz, de verdade, grato que todos vocês estejam usando hoje, são quase 300 consultorias digitais utilizando o Evoluto, começou em 2010. Foi quando eu lancei e eu comecei a desenvolver em 2008. Foram 2 anos de desenvolvimento para inauguração em fevereiro de 2010. De lá para cá, a minha empresa de consultoria, que foi o berço desse negócio, atendeu mais de 6 mil empresas e atualmente conduz 300 projetos simultâneos de consultoria. Por que eu dou essa credencial para vocês? Para vocês saberem o que dá para extrair de mim. Então, é uma empresa de consultoria que tem uma cláusula no contrato dizendo que se o cliente não chegar no final não chegar no objetivo proposto, ela devolve o dinheiro investido e paga 20% de pênalti. Então, devolve o dinheiro e paga 20% de multa. Nós nunca devolvemos dinheiro de ninguém. Ou seja, tem uma história de sucesso. E é nessa história de sucesso que eu me baseio para fazer a abertura da nossa mesa redonda aqui. Bora lá, sejam bem-vindos aí, vários colegas chegaram nesse meio tempo. Então, o primeiro ponto de partida, pessoal, para esse assunto, gestão de tarefas. Primeiro ponto crucial de partida, eu vou mostrar algumas coisas para vocês hoje. Quero ouvi-los, quero falar e quero mostrar algumas coisas. Dentro do Evoluto tem um grande princípio, tem vários, mas tem um que é gigantesco, que é o princípio da escala.
Nós acreditamos que todos vocês vieram para dentro desse ecossistema, utilizar essa plataforma com o objetivo de escalar. Vai lá no chat e diz para mim se isso é verdade ou mentira. Se for mentira, a gente já está ferindo um grande princípio. Você fala assim, não, Igor, não quero escalar, não preciso disso. Talvez todo o papo morra. Então, ó, se eu parto, acompanha comigo esse raciocínio que é fundamental. Se eu parto do princípio da escala, então isso é que eu quero com muito carinho, muita verdade na minha vida, eu quero, primeira coisa que eu vou fazer para que isso aconteça é transformar os meus serviços, que eram analógicos, em digitais. Este processo de transformação tem um nome, que é a produtização. Então, o primeiro passo gigante para ter sucesso na escala, ó, mês passado, vendi 72 contratos, eu não vendi nada, mentira. Minha empresa de consultoria, 72 contratos de consultoria. Foram 72 novos projetos, com um time de 7 consultores. Ou seja, altíssima escala. Se eu quero escalar, o primeiro passo que eu dou é produtizar. Bom, a gente vai conectar tudo aqui, vocês vão ver o que isso tem a ver com tarefa. Se esse é o primeiro grande passo, tem alguns pulos do tigre, né, nem do gato, que a gente ensina no processo de produtização. Mantém fixo na cabeça, eu quero escala, eu quero dezenas, centenas, milhares de clientes usando o mesmo produto, com o mínimo de interferência humana possível. Então, quando eu estou criando o produto, eu defino quais são os pontos que eu preciso interferir, quais são os pontos que eu não quero mais interferir. Então, o ato de produtizar é criar um cronograma que conduz o cliente passo a passo em um processo de transformação. Criar um cronograma que conduz o cliente passo a passo em um processo de transformação. Ponto. Neste passo a passo, eu, maior detentor do conhecimento, experiência, do processo de transformação, determinou as atividades e tarefas que precisam ser executadas. Eu determino, ao longo do passo a passo, as tarefas que precisam ser executadas. Tá legal até aqui? Preciso de feedback verdadeiro de vocês para esse negócio dar certo. Tá. Então eu quero que vocês reflitam o que eu estou falando comparado àquilo que vocês estão fazendo. Tá? Porque pode ter falha do nosso passo. Eu já puxei a orelha pra caramba do meu time, vocês não têm ideia. Porque eu já puxei a orelha deles. Então, ó, criei o cronograma de transformação. E eu determinei a palavra forte em português. Quais são as tarefas, quando elas serão executadas. Em termos de tecnologia, eu vou mostrar tudo que eu estou falando, eu vou ilustrar. Em termos de tecnologia, o Evoluto dá para você, inclusive, o poder, nesse cronograma, passo a passo, exemplo, permitir que seu cliente execute tarefas simultaneamente, da fase 1 e da fase 5, execute parte deste passo a passo fora da sequência. Eu não gosto muito, mas é possível. Em termos de tecnologia, o Evoluto permite, inclusive, que você diga, olha, tem mais de uma pessoa que interage. Partindo deste princípio, quais são os problemas que a gente pode ter? Quais são os problemas que a gente pode ter? Anotem, porque talvez estejam aí os problemas. 1. Falha no processo de produtização. Eu, na construção do produto, falhei em não prever situações.
e não prevê atividades importantes, tarefas importantes. Esse é um problema. 2, questões muito específicas de projetos que se distanciam muito da média. Este pode ser o segundo problema. E aí eu tenho um recurso, que é a personalização de algumas tarefas. Só anota quais são os problemas, depois a gente vai discutir. Então, problema 1, problema 2. Problema 3, que é muito frequente, falta de treinamento para o interlocutor. Eu não preparei o interlocutor para consumir a consultoria no modelo correto, no modelo digital. E aí, eu vou dar uma dica para vocês que ela é, às vezes, até arrogante. Se a gente não sabe ouvir isso, não sabe passar. Mas quem conduz a dança, quem dá a regra, não é o cliente, é o consultor. É você. Então, não é o seu cliente que vai dizer assim, então, o que eu queria que a consultoria fosse por lá. Mas não, filho, vem em mim, porque eu sou o consultor e a consultoria vai para cá. Então, um desses 3 pontos, eu tenho problema no produto. Eu tenho casos muito específicos que vão exigir algum nível de customização. Ou eu tenho um interlocutor que não foi bem preparado. Esses 3 pontos são cruciais. Veja que em nenhum momento eu larguei a mão da escala. Escala. Tá. Quando eu junto tudo isso num produto feito direitinho, qual que é a grande sacada do que vocês compraram? Vocês vão ter um robô fazendo o trabalho difícil que vocês teriam que fazer na consultoria analógica. Eu vou dar um exemplo exagerado, verdadeiro, porque é essa energia que eu preciso que vocês vibrem. É um exemplo exagerado, porém verdadeiro, para que vocês construam certo desde o início. Desafio seguinte, o negócio está indo bem pra caramba. Mês passado você vendeu 20 projetos, não mais 2. Você vendeu 20 projetos. Março, abril, a essa altura, você já vendeu mais 10. Daqui até o final do mês você vai vender pelo menos mais 10. Quem está feliz comigo aí? Tem que estar feliz, né? Vendi 20, com 20 são 40. Ó, eu quero que você seja realista. Você tem 40 projetos. Não é mais 2, 4, 5. São 40 projetos. Só que dos 40, os clientes não são tão bons quanto você. Eles não são tão sistemáticos, disciplinados. Cada um resolveu começar num dia. O cara deu no-show na data do onboarding. Era para começar na sexta, não começou, começou na segunda. E aí? Não importa. Não importa. Porque se você fez tudo direitinho, o Evoluto resolve tudo para você. Você vai ter 40 cronogramas totalmente um diferente do outro, que começaram um dia, vão terminar num dia que você não sabe nem qual é e não importa. Porque o Evoluto é maravilhoso. Não importa. Se o cara fez a tarefa de ontem e não fez, também não importa. Que tarefa ele tem que fazer mês que vem, não importa. Porque não importam mais as tarefas. Sabe por que as tarefas são irrelevantes? As tarefas são tão irrelevantes nesse momento porque você confia tanto no modelo que você criou, tanto no produto que você criou, que tudo que precisa ser feito, do dia que ele comprou até o dia de você falar parabéns, transformação feita, não importa seu produto, seja nas normas ISO, seja em BPM, seja em finanças, marketing, não importa. A gente está botando de pé agora uma consultoria de marketing digital sensacional. Todas as tarefas estão lá já. E vão acontecer. Se o cliente... Aí, olha o pensamento como vai mudar. O pensamento vai mudar totalmente.
E você não pode mais perder sua energia fazendo microgestão de cliente que consome a sua alma. Olha como vai mudar. Seus clientes estão consumindo o cronograma que você criou. Alguns vão fazer isso em dia e vão estar em dia. Outros, eu posso dizer que talvez a maioria, vai dar aquela atrasadinha. E para esses, vocês precisam ser proativos. A proatividade em gestão, eu vou dar essa dica hoje. Gestão do dashboard, para falar, eita, esse cara está desengajando. Olha o índice de engajamento, traz ele para o jogo. Então, voltando, para quem está em dia, você é reativo, responde às interações. Para quem está atrasado, você é proativo e põe na linha. E para quem é adiantado, você senta, reza, agradece e fala, putz, isso aqui, mantém ele engajadérrimo para que ele consuma o máximo possível. Sua preocupação com as tarefas? Zero. Não tem mais. Porque não existe esse negócio de ficar prevendo tarefa ao longo da consultoria. É anti-escala. E tudo que é de escala, filho, é o seu grande princípio de estar aqui. Mas, Igor, você falou de 3 exceções. Produto ruim. Produto não previu. O que eu tenho que fazer? Corrigir o produto. Corrigir o produto imediatamente. Interlocutor não foi treinado. Treinar o cara fala, negão, senta aqui. Você contratou uma consultoria incrível, um modelo de negócio sensacional. Você vai consumir todo o roteiro do jeito que eu estabeleci e é a rota que te leva até o pote de ouro. Eu vendo assim, sabe o pote de ouro? Eu criei um mapa. Se você seguir o mapa, você chega e acha o ouro. Se você não achar o ouro, eu te indenizo em dinheiro. Se você não achar o ouro, eu te indenizo. Do lado do ouro vai ter a pá, dizendo quanto você tem que cavar. Tá lá. Você comprou, eu vou te dar um mapa. É só seguir o mapa. O ouro vai estar lá. Se você não achar, tendo seguido tudo que eu falei, eu te indenizo. Pronto, põe teu cliente no eixo. Pô, que legal, entendi. Se o cliente está te importunando demais, tem algo no produto faltando. Tem algo que não foi feito. Nos meus 11 anos de consultoria digital, 95%, eu estou exagerando, 80% dos problemas que eu encontrei estavam no produto. Os outros 20% estavam no interlocutor. Tem uma fração que também está no consultor. Tem consultor ruim também que eu já tive que demitir o consultor, mesmo tendo treinado, que não funcionava. Eu queria saber se está fazendo sentido até aqui, pessoal. Sim ou não? Tá. Entendi o que você quer. Tranquilo. Mas... Pode falar. Vou passar a palavra para vocês, para não ficar um monólogo, eu quero ouvi-los. E eu vou exercitar também algumas coisas em plataforma, de acordo com as dúvidas que vão ver. Mas pode falar. Ninguém vai falar nada, vocês estão me sacaneando, né? É pegadinha? É pegadinha? Eu falo. Fala, Joyce. Bom, eu entendi tudo que você explicou, mas aí a gente entra na questão de quem está começando, né? Por exemplo, no meu caso, sempre a consultoria foi presencial e eu estou indo agora para o digital. Então, é claro que tudo isso que você pontuou eu concordo, mas não é a minha realidade ainda, né? Eu ainda não estou nessa situação, preciso do dinheiro até para continuar. Então, muitas vezes o que o cliente pontua ali para mim, eu tenho que dar aquela atenção. E aí que entra a dificuldade que eu citei ali no grupo. Beleza, eu tenho ali o produto e aí quando ele começa a me pedir, por exemplo, para visualizar as tarefas dele, aí a Dani hoje já me passou essa explicação, me deu uma luz lá de como eu consigo fazer isso. Então, eu já resolvi o problema com eles, mas resolvi tarde demais, porque eles não quiseram mais usar a plataforma. E era uma empresa que estava até caminhando para isso, né? Mas aprendi também como tem que fazer. Mas a minha grande dúvida talvez eu pensar dessa forma, com um pouco mais de estrutura, eu consigo. Mas como que eu penso dessa forma quando eu estou sozinha começando? Ó, talvez ele não admito aqui, Joyce. Ele não é talvez. Não existe outro caminho.
Você entrou nessa para dar certo, e se depender de nós, vai dar certo. Ainda mais fazendo o que você faz, que a gente faz isso até dormindo. Então, não tem como dar errado. Se apoia, está aqui o time, o chefão do nosso sucesso, do cliente, que é o Vitor, se apoia no time e eles vão te ajudar a corrigir. Eu, pessoalmente, vou te ajudar se precisar. Não tem chance de espalhar. Agora, uma resposta rápida, quando o cliente pede para você assim, mas eu quero ver tudo que está pendente. Primeiro, a resposta correta, na maior parte dos casos, é assim, negão, não se preocupa com o que tem por vir. A responsabilidade do que tem por vir é minha, não é sua. Então, o que ele tem que ter é isso aqui, ó. Ó, lá a resposta, lá no seu cronograma, você visualiza, claro que por default, isso tudo vai estar travado, você vai ter um cadeadinho aqui. A não ser que você tenha liberado, coisa que eu não recomendo, de forma alguma, porque eu nunca vi dar certo. Quase sempre dá pau. Mas Joyce, eu queria saber quais são as tarefas pendentes. Filho, da fase 2 tem 18 tarefas, você fez 6. Clica aqui. Ó, tudo que está em vermelho aqui está pendente. Então, você precisa executar todas essas tarefas que estão desenhadas, descritas no produto. Pronto. Dei uma resposta. Mas eu queria ter uma visão do projeto como um todo. Isso aí é lá atrás, né, no comercial, que ele vai ter. Agora, eu quero ver todas as tarefas. Não se preocupe com as tarefas. É o maior erro da consultoria, o cliente antecipar passos. Em geral, a ansiedade do cliente destrói o seu método. O seu método foi o que ele comprou. Se ele soubesse fazer, ele não tinha te contratado. Muitos clientes são bons, preparados, poderiam até dar o próximo passo, mas a dinâmica das empresas realista é que ele nunca está sozinho, tem sempre outras pessoas no departamento, aquilo compete com outras atividades no dia a dia, então você não pode deixar o cliente mudar o seu método. Então, o que você vai explicar para ele? Olha, para dar certo, eu preciso que você se concentre nas atividades desta fase. Faz sentido? Igor, boa noite. Aqui é o Richard. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Então, o que aconteceu com a gente? Tá? Nós temos um cliente que ele é super rápido, super competente, tá? Termina as fases muito rápido e já quer entrar na próxima, mas tem que ter o tempo de maturação do que ele aprendeu e aplicar isso no dia a dia. Tá? Quando a nossa equipe também é show de bola, eu queria aqui de antemão já agradecer aí a Dani e o Vitor pelo excelente trabalho que estão fazendo com a gente, tá? E falar para vocês que é o que o Igor falou. O cliente ele não pode ficar ansioso, porém, ele tem que ver o resultado da consultoria no dia a dia. E é isso que o teu pessoal tem que estar preparado para fazer. Tá? A melhor coisa que tem para segurar o cliente é o PDCA. Ele fez a tarefinha bonitinha? Ok, fez. Vamos testar para ver se funciona isso que foi implantado? Então, você consegue até segurar essa ansiedade do cliente e ele valida aquilo que você acabou de mostrar. Tá? A primeira fase ali que ele fez, você testa, joga o PDCA, rodou, ok, está validado? Ok, vamos para o próximo. Tá? Mas pedir é o que o Igor falou, o cliente pediu para abrir a próxima fase, sem que ainda não tenha a temporalidade de maturação que ele fez, quando chegar lá na frente, o que ele fez na primeira etapa não está sedimentado, machucado. Ok? Vê se faz sentido para vocês. Richard, muito legal a sua inclusão, porque no método, que eu considero com toda a modéstia, um método de ouro, campeão, que é só ser replicado, tem um negócio que chama checkpoint obrigatório. Quem fez o curso que eu dei lá da certificação, viu isso. Tá vendo esse conjuntinho aqui, ó? Concluindo a fase. Vou pegar uma outra aqui, ó. Concluindo a fase.
Toda consultoria, não importa qual seja. Olha só, eu vou falar uma coisa para vocês que pode parecer um absurdo, mas não é. Não tem nada ou quase nada diferente na consultoria digital para o analógico. Qual que é o seu comportamento quando você está no cliente implementando uma determinada etapa? Você termina aquela etapa e fala assim, cara, vamos lá, deveria, na minha opinião. Vamos recapitular o que aconteceu aqui? Quais as conquistas nós já tivemos? Eu falo, Richard, cara, por favor, a gente precisa consolidar isso. Coloca lá no quadro de aviso, chama uma reunião, mostra para o pessoal, treina os envolvidos. Ó, vou trazer isso aqui para a consultoria digital. Treina os envolvidos. Põe a boca no trombone. Mostra para a galera o que está acontecendo. Exatamente a mesma coisa. Qual é a grande diferença? Na consultoria digital, eu não tenho uma percepção sensorial. Eu não faço uma leitura de postura, eu não vejo a expressão facial, eu preciso de evidência. Então, quando você quer criar um método à prova de falhas, como eu ouso incluir no meu contrato, garantia de 120%, eu peço evidência toda hora. Ah, você fez? Manda aí que eu quero ver. Só que eu não vou pedir isso toda hora. Eu vou pôr isso no produto. Porque toda vez, olha só, vou mostrar para vocês um negócio mágico. O Omar tá aí, que é o meu sócio e CTO do Evoluto. Tenho o maior orgulho de dizer que foi um gênio que criou tudo isso daqui, que coordena o trabalho de desenvolvimento. É muito complexo, é muito denso. Vou mostrar para vocês uma coisa linda aqui, ó. Vou pegar um projeto qualquer aqui, tá? Ah, mas o caso 3, Igor, que você falou, questões ultra personalizadas. Vou pegar lá um cliente que, puxa, eu tive uma reunião com ele hoje e combinei uma tarefa, porque realmente não estava previsto no contrato, no projeto, e eu preciso que ele execute. Replica isso no Evoluto para mim? Vamos lá. Primeira coisa, fiz a reunião com o cliente hoje, eu crio um evento e registro o que aconteceu. Foi uma reunião virtual. Qual é o objetivo, o escopo, data. Anotação. Fulano, conforme falamos na reunião, segue inclusive a gravação para você ver. E ó, a tarefa vai aparecer lá no seu cronograma. Muito obrigado. Sonha comigo, não cai da cama. Pum. Anotação visível para o cliente, salvar. Beleza. Matei o passo 1. Passo 2. Cronograma do cliente. Eu não vou salvar nada aqui, porque é tudo cliente de verdade, tá? Ó, cliente real da minha consultoria, consumindo 2 fases em paralelo. Com certeza, decisão direta do consultor, porque eles têm poder para isso. Aqui o cliente fez 16 tarefas das 19. Vou clicar. Sei o que o cliente já fez, sei onde o cliente está, sei o que está pendente, todas as respostas de tarefa na tela, para mim e para o cliente. Puxa, mas exemplo que eu estou dando, faltou uma tarefa. Clico, adiciono a tarefa. Quantas vezes o nome dela? Enviar XYZ como combinado. Quantas vezes isso repete? Prazo, isso ainda não tem uma função prática no Evoluto, tá? Isso já está sendo alimentado por vocês e eu com o Omar, com o Theo, vou falar para vocês o que vem de novidade em tarefas. Eu quero que o cliente responda essa leitura. Eu quero uma resposta. Eu quero ou não quero que ele me mande um arquivo. Eu quero ou não quero que ele espere eu dar ok. Comentário personalizado, que é só para ele. Eu vou fazer isso aqui e vou desfazer. Só para vocês verem. Depois eu apago, ó. Que é de verdade. Salvar. Olha lá. O Evoluto criou essa tarefa doida aqui, ó. Já modificou o cronograma do cliente. Eu vou apagar só porque o cliente pode ver lá e vai achar que tem alguma coisa errada. Excluir. Olha que doideira que eu vou falar agora.
Esse contrato dessa consultora que eu mexi, ela tem 39 contratos. Se ela fizer isso 4 vezes no dia, ela inclui 3 tarefas para cada cliente, foram 12. Faz o Trello dar conta disso. Você morre doida. Ela não tá nem aí. Ela lançou, fechou e vai tomar um lanche da tarde dela. Depois vai ver lá se o cliente está adiantado, um dia atrasado. Se ela achar que aquilo merece um follow, ela coloca um evento na agenda de follow de uma tarefa. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É o modelo mental de altíssima escalabilidade. Eu deixo o robô fazer o trabalho duro. Eu deixo o robô fazer o trabalho pesado. Tá fazendo sentido, pessoal? Sim ou não? Tragam para mim os problemas. Hoje Tranquilo. um áudio, eu nem sei se está aqui presente, eu não sei quem mandou também, me desculpe. Mas eu recebi um áudio super legal de uma pessoa sugerindo umas mudanças na gestão de tarefas, que eu achei sensacional. Falou, pô, o meu cliente, ele quer ter o poder de criar uma tarefa dentro do Evoluto. Eu falei, puxa, que legal, a gente nem tinha pensado nisso. Vamos considerar essa feature. Anotou aí, Omar? Essa é uma feature bem legal. O cliente final conseguir adicionar tarefas dentro do Evoluto. Por que a gente não considera esse tipo de funcionalidade até hoje? Porque o seu cliente contratou uma consultoria para promover uma transformação que as tarefas estão previamente previstas, desenhadas por você. Até quando é bom ele ficar pendurando tarefas, te dando trabalho? Pode falar, Eide. Inclusive, prazer em ter você aqui, viu? Tudo bom? Deixa eu só complementar aqui, aproveitar e tirar uma dúvida. Você está dizendo, então, que a gente tem que focar no dashboard, certo? Os contratos ali e acompanhar como o cliente está, não pela tarefa, e sim pelo cronograma, ok? Quando a gente eu tenho produtos que, por exemplo, eu tenho alguns interlocutores, né? Então, vem essa situação que você está falando de blocos paralelos, porque são pessoas diferentes que executam. Nesse caso, a tua sugestão aí é no caminho de construir a lógica do produto, considerando na etapa já essa questão de que aqui provavelmente eu vou ter 2 pessoas trabalhando, então eu ponho essas duas atividades próximas para não criar esse descompasso do cronograma. Como é que você enxerga isso? Adorei sua pergunta. Eu vou falar por que ela está me impondo. Porque a chave está no produto. Aí, tem 2 hipóteses que eu queria que você considerasse. Se a consultoria, que é o seu processo de transformação, tem essa prerrogativa de várias pessoas trabalhando simultaneamente, em paralelo, em partes separadas de um mesmo processo, tem 2 hipóteses. Ou eu separo isso em fases e falo quem são os interlocutores. Eu tenho um para fase 1, outro para fase 2 e um terceiro para fase 3. Hipoteticamente. O que eu vou fazer no Evoluto? Libero a fase 1, a 2 e a 3 na 1. Enrolar, libero. Eu vou falar, fulano, cuida da fase 1, ciclano da 2 e beltrano da 3. Hipótese 1. A funcionalidade está lá, pode ser usada. O que vai acontecer no seu caso? Com certeza absoluta, a velocidade de andamento do projeto vai ser maior, porque eu tenho 3 fases em paralelo sendo conduzida por 3 pessoas. Eu vou fazer mais rápido. Hipótese 2. Se a correlação entre isso não é tão forte, mas elas são fases muito estruturadas, eu posso criar módulos separados, produtos separados. E contar com todas as funcionalidades do dashboard para administrar isso. Inclusive, podendo ter consultor 1 responsável por módulo 1 e 2, fases 1 e 2, consultor 2 responsável por todo o resto, por exemplo.
Eu vi essas duas aplicações já com muito sucesso. Então, a minha prerrogativa da minha consultoria, quando eu queria que vocês assumissem esse papel de engenheiros. Essa metáfora é muito legal. Aqui é o engenheiro e o arquiteto. O engenheiro, ele constrói o projeto. O arquiteto deixa ele bonito. Eu não manjo nada das duas coisas, então não me entendam mal, engenheiros e arquitetos aí. Tá? Mas assim, ó, quem está desenvolvendo o produto no primeiro estágio é o engenheiro. Você tem que assumir o papel de engenharia de produto e pensar, calma aí, isso aqui vai ser em escala. Eu vou ter 200 clientes usando ao mesmo tempo. Qual que é a melhor dinâmica? O que eu tenho que verificar? Quais são as tarefas? O que pode acontecer? O que pode dar errado? Vitor, vou pedir para você liberar o módulo de produtização para todo mundo que está aqui na sala. Quem quiser, obviamente, assistir, vai lá no curso, pega esse módulo e dá para todo mundo. Tem vários insights lá. Depois, o arquiteto vai ter qual função? E vai pensar na usabilidade, no UX, como é que eu deixo agradável, bonito, engajamento, tirar fricção, etc. e tal. Então, Eide, para concluir, eu não conheço o produto, eu não tenho acesso ao produto de vocês, mas também vai ser um prazer olhar e te ajudar, se você quiser me ajuda. Será que é melhor ter tudo num produto só, grandão, e liberar as fases? Ou será que é melhor dividir isso em mais de um produto e usar o dashboard, que aí você vai ter, ao invés de ter um contrato ativo, você vai ter 2 do mesmo cliente. Para o cliente, o Evoluto ele tem um raio-x do contrato e tem um raio-x do cliente, que junta as informações de um cliente num lugar só. Você pode ter um cliente com 10 contratos. Não tem problema nenhum. Isso também não faz diferença nenhuma para vocês em contrato com o Evoluto. Independente do contrato que vocês tenham, mais novo não leve em consideração o número de clientes. Podem migrar a qualquer momento. Igor. Eu. Oi. Eu apertei alguma coisa errada aqui, mas deu certo já. Então, você comentou esse negócio, eu achei bem interessante essa opção 2, nunca tinha parado para pensar de ter 2 produtos para o mesmo cliente. Realmente, eu até gravei um áudio lá no grupo, né? Que eu estou passando por uma situação como essa, em que a empresa, eles querem trabalhar com 2 frentes. O principal são 2 frentes, tem até uma terceira frente, mas o principal mesmo são 2 frentes. E também eu estou colocando 2 consultoras nesse mesmo projeto, então acho que até veio a calhar essa segunda opção que você deu, né? De criar 2 produtos e ver, né, conforme for, se uma consultora fica para cada produto ou também interage em determinadas fases, né? Porque eu não estava conseguindo visualizar com um produto único até como, você falou que tem a funcionalidade, é que eu não sei, como que eu coloco quem vai ser o interlocutor lá do cliente, se for, né, se fosse a opção 1. Aqui no raio-x tem uma abinha que é o participantes. Nessa aba você inclui os consultores, sendo eles os especialistas, responsáveis ou assistentes, e os interlocutores, sendo responsáveis ou assistentes. Tá? Então, você pode incluir quantos você quiser. Vou usar de novo a tua colocação, por exemplo. O meu caso, da minha consultoria, uma consultoria de sistema de gestão que passa por RH, por produção, por várias coisas. É muito comum que a gente fala assim, cara, eu vi que tem negócio de RH aqui, você pode liberar para a gente ir trabalhando? No meu caso, não, porque tem atividades que são predecessoras, é a palavra, que a gente depende da execução delas para chegar lá, então eu não posso te liberar. Beleza, entendi. Se a resposta fosse assim, não tem dependência, eu poderia até falar, legal, vamos adiantar isso então? Eu vou incluir, o cliente mesmo pode convidar um participante do contrato, ele tem essa autonomia, ele fala, legal, fulano, por favor, vai lá no RH e resolve tudo que está em RH, pronto, resolvemos. Tá? Qual é um upgrade dessa funcionalidade? O upgrade, vou pedir para o Theo e o Omar deixarem registrado, apesar do vídeo estar sendo gravado.
O upgrade que nós já mapeamos, pessoas pediram pô, nesse cronograma inteiro, eu só quero que o cara de RH veja as coisas de RH. Não quero que ele veja o resto. Então, esse seria um upgrade que vocês poderiam configurar. Esse usuário só vê essa parte, não vê o resto. Hoje, se você falar assim, eu quero que isso aconteça, aí eu recomendaria a separação em 2 contratos. Tá? Aí você consegue isolar isso. Legal? Eu acho que o Luciano... Oi. Fala lá, Lu. Beleza, meu? Bom, meu irmão. Bom. Obrigado aí pela ajuda, né? Primeiro, aqui se dispondo aí a ajudar a gente mais uma vez, muito bom. Meu dever. Tem 2 dúvidas aqui. Quando de novo, numa situação mais de um interlocutor, e numa outra que você falou no começo, e gerou uma segunda dúvida, que não era nem a dúvida para o dia aqui hoje. Uma é a questão de mais interlocutor, a outra é nessa questão de você gerenciar pelo dashboard, você não gerenciar por tarefa, você não conferir as coisas que o cliente faz, né? Tem algumas coisas na nossa forma de fazer que são pontos chave. E, pô, eu tô achando, cara, que tem muita coisa chave no produto. E aí eu vejo dificuldade de escalar por causa disso, né? Você até sabe um pouco sobre isso, porque é questão comercial. Então, o cliente não tem a mínima ideia. Por exemplo, a gente fez um projeto aí, até a Dani está no meu time aí, está por aqui também. A gente fez um negócio num cliente que foi um extra, tudo bem, mas isso acontece em alguns outros projetos, que é qual critério, né? Quem não sabe aí, só para contextualizar, para a galera não ficar boiando, a gente atua com projetos de aceleração e estruturação para áreas comerciais de operações B2B bem complexas. Então, desde o planejamento, prospecção, até lá na ponta, no field sales. E aí, tem um ponto lá num cliente que todo mundo batia na porta da diretoria para levar a oportunidade, para pedir desconto. Tem 20 vendedores, eles pulavam a gerente e iam. A gente identificou isso e criamos um mapa de critério de oportunidade. Tinha 6 pessoas no cliente. E é um projeto que não usa o Evoluto, porque é um projeto que foi muito especial, não ia ter produto no Evoluto, foi um caso à parte. Mas esse ponto acontece nos outros produtos que tem no Evoluto também. Então, nós fizemos um e-mail, mandamos para os caras, uma planilha, uma ferramenta. Ferramenta essa já foi idealizada para entrar no Evoluto, para que fique para o cara colocar 5 características. Então, 5 gestores da empresa colocarem 5 características do que é uma oportunidade boa para eles. Cruzamos as 25 e nós, do time da Itiban, elegemos 5. Discutimos tal, fizemos uma reunião de back, né, lógico, e mandamos para o cliente, essas são as 5. O cliente não ia ter condições de chegar nessas 5, porque ele não alcança esse pensamento. É mais ou menos no caso do ICP. Boa. Você tem o ICP, se você é o cliente para fazer definição de ICP, ele vai colocar o basiquinho, ele não vai alcançar aquele avançado. E aí minha pergunta fica, se tem alguns pontos desse, como que faz para escalar? Porque você tem que entrar e olhar, você tem que responder, ele faz errado. A gente está nessa fase ainda. Primeiro, eu acho que me expressei mal. O que eu disse você não se preocupa mais com esse follow-up das tarefas, feitas, não feitas, atrasadas ou não. O que é crítico, existe a funcionalidade que é aquele, eu quero uma resposta e quero validar a resposta, fazendo com que isso, inclusive, se não feito, inviabilize o avanço. Isso, Luciano, é um dos pulos do tigre, que eu falei, tem alguns. Esse é um deles, que eu mostrei ali no checkpoint obrigatório. Ou seja, você deu um ótimo exemplo, eu vou dar um outro. Na minha consultoria, tem um mapeamento de processo
que antecede várias outras coisas. Cara, se o mapeamento de processo estiver errado, todo o resto vai embora. Então, eu preciso validar. E essa validação, para alguns clientes, demora 2 dias para fazer. Tem que entrar... Imagina uma indústria que tem 20 processos. Cara, é um trabalho hercúleo. Os consultores ficam ali com o chamado aberto 3 dias, às vezes. Então, só para me fazer entender corretamente, posso ter não me feito entender corretamente. E nesse caso, a dinâmica que vocês desenharam, ela é tranquilamente replicada no Evoluto. Como que eu resolveria isso no produto? Chegou o momento de fazer o ICP. O ICP eu vou precisar que você reúna 10 pessoas aí, cada uma das 10 preenche essa planilha. Ou trabalhe com essa dinâmica, que eu vou ensinar a fazer a dinâmica. Resolva e me devolva. Estou dando um exemplo exatamente como eu faço planejamento estratégico. Tem que fazer análise SWOT. Eu conduzo pela plataforma. Reúna os teus diretores. Executem essa dinâmica deste jeito. Me dê este retorno e aguarde a minha análise. Em geral, vai culminar numa reunião one-to-one. Avance. Tá claro isso, Luciano? Tá. Estão no caminho. Só não fez o Evoluto porque não tinha o produto ainda, mas o caminho é esse, cara. O caminho é exatamente esse. A gente está fazendo... Desculpa, pode falar. A gente está fazendo assim, então. Eu acho que tá certo, então. Onde eu vejo alguns erros? Nessa tarefa, eu vou dar acesso à plataforma para os 6 funcionários. Não faça isso. Primeiro, os caras não vão ter muita motivação de entrar lá para fazer uma atividade. Segundo, o teu interlocutor perde poder, perde força. O que você mais quer na consultoria é empoderar o interlocutor, que tem que ter voz, tem que ter conhecimento. Então, uma ótima consultoria é aquela que você tem um leão do seu lado, um belo interlocutor. Eu não estou falando só de consultoria digital, tá? Consultoria de modo geral. Eu tenho um baita irmãozão que é consultor da Deloitte com um projeto de R$1 milhão. Exatamente a mesma dinâmica. Só que ele lidera um time de 5 consultores em um projeto. Falei, cara, fator crítico de sucesso, o interlocutor. Eu falei, puta, bate com a gente aqui. É que eu ensino 3. Produto, consultor e interlocutor. Então, não cai nessa cilada. Eu quero dar acesso para 10 usuários para fazer uma tarefinha. Não. Isso aí é a segunda pergunta, que é a questão de mais de um interlocutor. Nós temos um caso que é assim, estamos procurando colocar um interlocutor, mas a gente trabalha muito com empresa, você sabe, né? Pequena e média empresa, tem sócio. E aí, você, muitas vezes, tem os 2 sócios atuando. Mas nesse caso específico que está com um problema, que aconteceu hoje de manhã, a gente tem uma parte lá, inclusive nessa parte do processo, para a gente poder mapear o processo comercial, para poder fazer o certo, a gente procura que cada envolvido lá preencha a ferramenta de processo, para a gente olhar e ver divergências do que um descreveu do outro. Por isso a gente identifica, eu brinco, né, as perebas, né? Só que aí você não consegue colocar o nome do cara e direcionar a tarefa para o 1, para o 2, para o 3. Nem aconselho. Toda vez que eu tentei fazer isso, deu algum tipo de problema por comportamento ou conflito. Tá. O que é o ideal? Nomeia um interlocutor, principalmente em empresas desse tamanho, são pequenas. Para esse caso, você vai falar assim, fulano, se você tiver 3 sócios, os 3 tem que preencher, você vai colocar as 4 opiniões aqui, a sua mais 3. Quando você traz esse segundo por uma tarefa, é incrível, Luciano, começa questionamento. Aí esse cara, que é o principal, se ele não está 100% seguro, ele vai se afastar do problema porque ele não quer se expor com o sócio. Mas você não sabe o que está acontecendo? Vem com os caras aí, estamos pagando a consultoria. E começa a desviar a energia daquilo que precisa ser de fato executado. Então, quando ter o segundo interlocutor?
Eu vou falar para vocês que eu relutei em liberar essa funcionalidade. Eu relutei, porque eu trabalhei 10 anos com consultoria digital sem precisar dessa meleca. E quando faz sentido, quando é um mega projeto, a gente, inclusive, liberou essa funcionalidade para clientes com esse perfil. O cara está em uma multinacional, multi-site, que parte do processo era em Salvador, outra parte era em São Paulo, e eram partes totalmente diferentes uma da outra. Quando o negócio é muito grande, muito estruturado, quando você realmente tem partes isoladas que justificam conhecimentos específicos isolados, quando o interlocutor fala, cara, eu não posso tocar nesse processo por questões políticas, não posso. Isso tem que ser respeitado aqui dentro da empresa, tem que ser o cara lá. Então, assim, tem momentos especiais para isso. Tá? Entendi. E nesse caso é pior ainda, cara. Esse caso que está dando problema, que deu hoje de manhã, na verdade, o problema foi que o cara fez download da tarefa de um cara e não fez o download nem o upload da dele, ficou pendente lá. E a gente falou, putz, isso vai acontecer mais vezes. E aí, mais um problema, o cara que é o sponsor lá, que é o interlocutor, é o gerente. Os dois sócios estão como assistente. Porque isso acontece muito. Os dois sócios não querem ser o responsável que vai trabalhar. Nem deve. Não Mas aconselho. ele pode ter acesso. Pode. Todos os meus clientes que são donos de pequenas e médias empresas, eles querem o acesso porque eles supervisionam tarefas que foram executadas. Ele clica lá e fala, pô, o cara está na fase 2 ainda, não saiu da fase 2. Estou vendo aqui pendência. Ele vê a anotação do consultor, recebe o relatório. Ele tem função na plataforma. Tá? Então, eu não recomendo a utilização operacional dessa forma. Vai te dar mais trabalho. Agora, a decisão, é óbvio que não é minha, é sua. Estou dizendo que eu não recomendo. Então, assim, pô, Igor, não, mas eu quero que o cara faça. Entra lá no cronograma através do raio-x e cria a tarefa nominal. Função de... a planilha preenchida pelo Igor... planilha preenchida pelo Luciano, fazer o upload em 2 tarefas separadas. Pronto, eu tenho uma evidência do que foi feito e do que não foi feito. Agora, mas o interlocutor, o mesmo interlocutor faz as duas. Que queda? Isso foi feito. A gente criou um upload e um download para a tarefa de cada responsável, né? E mesmo assim, numa fase eles acertaram, na outra fase, que é essa que nós discutimos hoje de manhã, eles não acertaram. Subiram o arquivo no mesmo local que era, por exemplo, sei lá, unidade de São Paulo, unidade do Rio de Janeiro. Ele pegou o arquivo que era para subir no RJ e subiu no SP. Vai dar pau. Eu tenho certeza que vai dar pau. E aí ficou pendente. Como é que isso não dá pau? Chegou o momento de preencher essa informação. Interlocutor, é dele a missão. Pega aí. Faz acontecer com 2 ou com 20 pessoas. Me devolve aqui os 20 organizadinhos. Parabéns, vamos seguir. E qual é a função, então, do interlocutor assistente? O que vocês usam ele habitualmente? Se o responsável é quem vai alimentar para mim. É o que eu expliquei há pouco. Eu já entreguei 6 mil projetos de consultoria. Nunca usei. Não precisa em 99% dos casos. Quando? É um negócio gigante, é uma planta separada fisicamente, eu tenho problemas políticos na consultoria, que é uma consultoria, eu já atendi uma empresa gigante, multinacional, que passava por recursos humanos e por operações. As áreas não se bicavam. E eu não queria resolver esse problema, nem fui contratado para isso. Aí o interlocutor falou, cara, o diretor de RH não pode me ver na frente dele. Então, deixa comigo. Eu criei lá, os dois interagindo, tratamos os dois como se fossem clientes quase diferentes, porque os caras não se bicavam mesmo. E foi. Só uma questão de ordem, pessoal. Eu estou com a sequência do Bruno, do Marcelo e da Eidi aqui para nas mãozinhas levantadas. Só para que todo
Ô, Igor, só uma coisa, pode ter uma questão de ego também, você põe, até para a Joyce aí, você só põe os outros 2 sócios, mas deixa muito claro que o interlocutor é o A, o B e o C, por serem sócios também. Você resolve um problema que deve todo mundo aqui ter, que é aquela coisa do ego que acontece muitas vezes, a gente sabe, né? Sabe o que você fala para o sócio? Cara, você vai acompanhar, vai receber os relatórios, vai saber se os caras estão indo bem ou mal, o que o consultor está falando, você vai supervisionar. Pronto, põe o sócio no lugar dele, de sócio. Porque a maior parte desses caras só vão atrapalhar na consultoria. Eu, quando contrato serviço, nunca sou interlocutor. Eu nomeio alguém no time, porque isso só atrapalha. Vamos lá, Brunão. Bruno, tá por aí? Se tiver, teu microfone está fechado, tua mãozinha tá levantada na sequência. Oi, Igor, tudo bem? Boa noite a todos aí. Bom, não sei se meu áudio tá bom, porque eu tô no carro, cara, eu tô em trânsito aqui, não sei nem se meu áudio vai chegar legal para vocês aí. Então, na verdade, eu acho que o motivo desse debate de hoje foi levantado numa troca de contatos ali, de dúvidas no grupo, e acho que eu fui um dos que também expressei que tenho essa mesma dificuldade, que é a de colocar, permitir que o cliente, e aí, na verdade, acho que o imbróglio foi muito esse, né? Permitir que o cliente distribua, utilize a plataforma para distribuir tarefas e fazer esse microgerenciamento, né? Teve até uma colega que falou, não, mas isso é contraproducente e atrapalha a escalabilidade da ferramenta, tal, é contraproducente, você tem que ficar fazendo esse microgerenciamento, mas, na verdade, não. A demanda que, na verdade, a gente aqui teve, que suscitou esse levantar dessa bola, foi que a gente está com um projeto que é nesses moldes que você falou, é um projeto grande, são 3 unidades operacionais, uma é Rio, São Paulo e Goiás, e o que a gente elencou lá como interlocutor, né, o interlocutor principal, falou, Bruno, não tem como tocar isso tudo sozinho, eu preciso distribuir tarefa para uma série de pessoas. E aí ele perguntou, não, a gente tem como usar a ferramenta, o próprio Evoluto, para fazer? Eu falei, não. Ele falou, caramba, cara, mas seria ótimo, porque aí eu conseguiria gerenciar essa distribuição e tal. E pelo que eu entendi, eu peço até desculpas porque eu tive dificuldade para entrar aqui na conversa, aqui na reunião. Pelo que eu entendi, então você não recomenda realmente que se faça, ou que se utilize, ou que se tente utilizar, mesmo que esperando por um upgrade no futuro, o Evoluto para fazer isso. É isso que você recomenda? Deixa ele resolver essa dor dele do jeito que ele quiser, fora da plataforma. Essa é a tua posição, a tua recomendação? Sim, hoje essa é a minha recomendação, porque todas as tarefas, elas geram ônus para os consultores na estrutura atual. Toda tarefa vai transitar de alguma forma pelos consultores. E você parte do pressuposto que todas as tarefas que precisam ser executadas estão previstas no seu produto. As que não estão, eventuais, e deve ser eventual, você irá incluir. Você está me citando um projeto, eu lembro do projeto que a gente fez uma implementação de consultoria África, Brasil, Portugal, triangulando os 3 países. E também tinham interlocutores diferentes, e trabalheira que deu. Neste caso, atualmente, você vai deixar ele usar o recurso que ele quiser. Por quê? Em tese, estes outros interlocutores de outras unidades deveriam executar tarefas previstas no seu cronograma. Ah, então, fulano, legal. O teu colega que vai conduzir esta parte, fique tranquilo, porque todas as tarefas já estão no cronograma. Inclusive, você poderá acompanhar pelo próprio cronograma. Vou liberar para ele aqui a fase 2. Pronto. Já resolveu. Ele não teria que se preocupar com isso. Você se mantém concentrado na gestão proativa, desenvolvimento do dashboard. É claro, pessoal, vou fazer uma aspas aqui,
eu respeito a realidade de todos e quero, como CEO dessa empresa que tem o propósito de escalar a empresa de vocês, que todos tenham centenas de clientes, milhares de clientes. Sei que alguns aqui têm um Evoluter com 800 contratos ativos. 800, tem quase 3 vezes mais do que minha própria empresa de consultoria. Que, porra, a gente tem que aprender com ele. Puta que sucesso. Agora, se você tem 2, 3, 4, 5, 10 projetos, talvez a sua preocupação seja muito ainda em torno desses projetos, e isso pode ser o seu maior vilão, o que impede você de alçar maiores voos, porque você não entrou nessa para administrar poucos projetos. Tá? Desculpa essa aspas aí no meio da tua explicação, Bruno, mas clareia para você? Não, claro, sim, clareia. Eu ouvi no meio aqui da tua explanação que parece que existe, você falou de um possível upgrade que permitiria atribuir ou permitir que um interlocutor tenha acesso a somente, né, tenha acesso, que a ele seja permitido somente visualizar uma ou outra fase. Eu não sei se eu consegui pescar bem, pegar bem aí eu entendi a sua colocação, é isso? Isso, parte disso já é possível. Eu até citei você sem falar seu nome, que eu não me lembrava o nome da pessoa. É que a gente achou bem interessante a tua contribuição. Nunca... Acho que foi um áudio que eu passei, acho que eu troquei com a Vanessa, acho que é Vanessa o nome dela, não sei. Foi um áudio que eu troquei. Com ela não sei se foi isso, né? Foi, perfeito. Foi sim. E achei muito interessante a gente vai considerar isso para o nosso desenvolvimento do roadmap dessa funcionalidade de tarefas. Não, beleza. Eu realmente, assim, a gente aqui está precisando aprender como utilizar a plataforma, porque a gente tem uma série de projetos que hoje a gente acaba tocando por fora porque a gente não conseguiu trazer o cliente para dentro. E a gente tem dificuldade, mas a gente aqui também entende que essa metodologia, que esse pensamento é o pensamento que se precisa colocar em prática, é o pensamento do hoje, enfim, do futuro. Na verdade, acho que nem do futuro do presente, né? Esse pensamento de dar mais escala, dar mais flexibilidade para quem está do lado de cá. Mas a gente ainda está aprendendo a como a convencer o cliente a vir. Não, vem para cá, vem para o lado de cá, porque para o lado de cá vai ser bom para você, porque para a gente, com certeza, Se você me permite essa dica, e ela é matadora. O cliente não compra o que você não vende. Nunca mais fala da consultoria analógica, que nunca mais você vai vendê-la. O cliente só compra o que a gente oferece. Então, para de oferecer visita, para de oferecer o método analógico, que você não vai mais vender, e o seu cliente só vai agradecer. O próximo cliente, ele não sabe o que você faz, ele talvez já até espere que você faça consultoria digitalizada, com tecnologia, porque isso é uma expectativa que só aumenta todo dia. Não fale mais. Eu vejo gente assim que oferece, então, eu tenho esse, mas esse também. A tendência humana sempre é a zona de conforto. Tudo que é novo, novidade, eu tendo a me afastar. Principalmente quando eu estou pondo alguns milhares de reais em cima de uma aposta. Então, não oferta mais o analógico. Você nunca mais vai ter essa dúvida do questionamento. Igor, queria fazer uma ponderação aqui bem interessante. Inclusive, Bruno, né, se você e dos demais aqui que estão participando, eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat e ao longo dessa semana, quem quiser, a gente pode entrar em contato para poder sentar, conversar, analisar o caso de cada um, tentar encontrar uma boa forma ali de resolver essas dúvidas. Por exemplo, o Bruno citou aí, a gente precisa aprender a usar a plataforma. A gente tem muito material e material muito bom, viu, pessoal? Então, conta com a gente. Eu vou deixar o meu e-mail aqui, me manda um e-mail, né, levantando a mão aí, falando, Vitão, preciso de uma ajuda aí do time de suporte do cliente, de sucesso do cliente ou de suporte. Então, a gente vai poder entrar em contato ainda essa semana para poder resolver tudo e ajudar vocês a dar o próximo passo, né? Isso que a gente está fazendo aqui, beleza? Vamos lá, Marcelão. A minha sequência está Marcelo, Ed e a Gênia. Beleza. Boa noite, Igor. Boa noite, todo mundo aí. Saindo um pouco da tarefa, perguntar ali atrás, o nosso produto que está no Evoluta é o nosso produto principal, é o ESG Journey.
né, a jornada ESG, ela tem 9 macrofases, 9 fases, né, é para acontecer em 9 meses. Tem cliente que pode adiantar para 6, tem cliente que acaba levando um ano ali, né? Mas são 9 transformações, né? Tem as primeiras, e talvez aí umas 4 ou 6 delas, requerem assim um cuidado, uma presença, principalmente da Camila, porque principalmente lá no diagnóstico, assim, é onde acontece muito insight, né? A gente não faz um diagnóstico só situacional da empresa, faz um diagnóstico intencional, onde muita coisa pode ser criada ali, em desenvolvimento imobiliário, muita coisa. Aí a pergunta, assim, diretamente é, você acha, Igor, que uma chamada, uma reunião presencial, virtual, por fase principal dessa, é muito para escalar, para escalabilidade? Tipo, em 9 fases, 5 delas tem uma chamada. Olha, uma reunião de 1 hora. Tá. A minha resposta para você é: faça até que você tenha um volume e consiga tomar a sua melhor decisão. Me parece ótimo. E é óbvio que isso reduz um pouco a escala, mas sendo crítico, meu conselho é: faça. Quando você tiver com 20, 30, 100 clientes, você terá uma massa crítica para melhorar o seu projeto e o seu produto. O meu melhor produto está na versão 7. Em 10 anos, ele foi melhorado 7 vezes. Então, é um processo de melhoria contínua mesmo. Tá? Vocês vão conseguir decidir isso de frente para a situação. Tá? Então, o meu conselho é: faça. Aham. Legal, beleza. E até a respeito da sugestão do Vitor aí, eu queria sugerir, se podia fazer um workshop, uma oficina só de questões técnicas aí da plataforma, da Evoluto, que tem um monte de dúvida assim que, de repente, né, em vez de cada um mandar um e-mail, de repente a gente marca aí um workshopzão técnico aí para o Vitor passar, porque tem muita funcionalidade, né, só do Igor mostrando aí coisas ali que eu até não sabia, que dava para inserir ali daquele jeito, rapidinho e tal, né, eu acho que para a gente, na engenharia da construção da plataforma ali, seria bem útil. E tem uma novidade que eles me apresentaram hoje aqui, que o Omar falou que se eu mostrasse aqui, ele ia acabar a sociedade comigo, então eu não vou mostrar para vocês. Um negócio super legal aí que vai ser divulgado aí entre essa semana e a próxima. Vocês vão pirar lá no dashboard, super legal. Bom demais. Beleza, obrigado aí. Marcelão. Edi, vamos lá. Bom, eu queria ali com relação a essa questão de vários interlocutores, tá? No nosso caso, a gente optou por colocar num produto específico vários interlocutores, porque a gente tem uma equipe, a gente monta um comitê no cliente, porque tem vários assuntos, tá? E acaba que o conhecimento técnico do interlocutor, às vezes, não abrange todos os assuntos. A minha dúvida é, eu entendi exatamente o que você falou, e na prática eu vejo a dificuldade de ter muita gente ali, o desengajamento, às vezes, do cliente, porque um fica esperando o outro, né? Às vezes não está tão claro quem é o responsável mesmo por aquela tarefa. Então, isso tira mesmo o engajamento do cliente. O meu ponto aqui, eu já vou retroceder aí nessa decisão e vou melhorar isso nesse sentido. Agora, existem alguns conteúdos que a gente colocou na plataforma, principalmente ali no Saiba Mais, que eles são importantes para criar essa cultura dentro da equipe e levar o processo de transformação realmente do ponto A para o ponto B. E eu não consegui ver outro jeito de compartilhar esse conteúdo com toda a equipe, a não ser colocando vários interlocutores, né? Ou as pessoas que precisam ter acesso a isso dentro da plataforma, né? Mesmo porque eles consomem esse conteúdo em momentos diferentes. Então, eu queria ver se você tem alguma sugestão nesse sentido, tá? Para a gente poder, né? Se eu tirar as pessoas da plataforma e deixar só o interlocutor principal, ele vai ter o trabalho de, em algum momento, levar aquele conteúdo, retransmitir o conteúdo para a equipe. Como solucionar isso? Ótimo. Olha, eu não acredito em consultoria feita com uma pessoa só. A consultoria, ela tem uma pessoa que recebe, dissemina.
Qual é uma grande habilidade de nós conduzindo? É garantir a disseminação. Algumas formas de fazer isso. Você pode ter etapas que instruam reuniões e estabeleçam processos de envolvimento das pessoas. Um exemplo prático. Início da consultoria. Interlocutor, seja bem-vindo. Você vai conduzir esse processo, vai aprender muito com ele, e é fundamental que seus pares estejam na mesma página. Primeira coisa que você vai fazer, reúne todo mundo, põe o diretor aí na frente da galera para fazer esta apresentação. Posso te ajudar ou não? Você escolhe. Pum. Avançou. Vamos instituir agora na empresa, quando couber, estou dando exemplo para vocês, o café da manhã da sustentabilidade. A cada 30 dias, nós reunimos o departamento para falar sobre sustentabilidade. Terceira forma, que eu acho que é mais o que você citou, que você quer. Para essa consultoria dar certo, é fundamental que as pessoas dessa empresa tenham estas informações e estes conhecimentos. Então, eu tenho um produto 2, que é só um produto de informação, de treinamento, de disseminação, que eu quero que não tenha mais um interlocutor, mas que todos os funcionários usem. Por isso que, normalmente, vocês não pagam por cliente. Porque você pode ter um produto que vai ter um cliente com 200 funcionários consumindo. Isso foi matador em vários momentos. Vocês sabem que eu trabalho lá com normas ISO. Que raios é esse negócio da ISO? É o maior problema que tem nesse mercado de sistema de gestão. Então, tem um produto que é o que a gente chama de entendimento, que todos os funcionários têm acesso, todos. E quando está vendendo, a gente ainda coloca isso como bônus, põe o preço, dá para o cliente, ou vende, aí decisão de cada um. Tá? Então, 3 formas de você resolver isso. Quando é menos intenso, vou dar um exemplo real, uma consultoria de finanças. Você está lá ajudando o cliente a estruturar um fluxo de caixa, por exemplo. Tem empresas que nem querem que outras pessoas participem, nem saibam direito o que está acontecendo, porque expõe a empresa. Então, mantém naquele núcleozinho ali. E nesse núcleozinho, você fala, galera, o interlocutor, se você tem 2, 3 ou 10 funcionários no departamento financeiro, é isso que você precisa disseminar. Então, está no próprio produto. Quando é um negócio maior, que eu tenho que contagiar mais pessoas, tem um produto lindo, bonito, com belos vídeos, com prova. Você pode ter mini provas, mini testes. Nosso time ajuda vocês a fazerem isso, para que todos os funcionários saiam e falem assim, que legal esse trabalho que você está fazendo aí na consultoria. Entendi tudo de sustentabilidade, por exemplo. Isso ilustra... Vou mostrar um exemplo aqui, Igor, que eu acho que um recurso muito legal que dá para usar para ajudar nessa operação, para que você não tenha que, eventualmente, criar esses convites manualmente. Então, rapidamente, vou compartilhar minha tela aqui. Dentro da própria jornada de sucesso, vocês estão vendo aqui a tela do Evoluto, certo? Então, dentro da fase 6 aqui da jornada, que todo mundo tem acesso, vocês vão ver aí que dentro da fase 6, a gente tem uma etapa de marketing e vendas. E olha que legal isso aqui. Realmente, o que ele pede nessa atividade é que você acesse o link. E, vamos lá, então, para adquirir o acesso ao treinamento de marketing para consultorias, clique aqui e ele já cai numa landing page que automaticamente ele já cria o seu acesso à plataforma, já cai dentro da plataforma, consumindo aquele conteúdo. Então, ele só vai mandar esse link para o pessoal. Olha aqui, preciso que todo mundo da área de marketing faça esse treinamento, ou que seja, qualquer que seja o tema. Então, legal. É um recurso super legal que dá para utilizar aí, para disseminar esses conteúdos internamente. Automatizado, Não vai ter que ficar convidando lá 200 funcionários do seu cliente para um determinado assunto. Legal, Exatamente. Show de bola. Eu acho que a Obrigada, questão viu? é saber fazer mesmo, né? É o que ele falou, tem muita coisa que a gente não conhece. Olha o chefão aí, O Vitor que é o chefão. Se ele não resolver isso, ele avisa, hein, Joyce?
O Vitor não resolveu, você manda para mim, eu vou dar um jeito, mas ele vai resolver. Acho que as dúvidas vão aparecendo, né? Aí o Vitor vai agindo conforme a gente vai solicitando também. Gente, Show de bola. eu vou contar um negócio para vocês aqui, ó. Esses dias, eu entrei em contato com o Vitor. Vitão, como é que faz isso aqui na plataforma mesmo? Era um negócio que fazia tempo que eu não fazia. Então, é natural, eu tenho dúvida, pô. Pode falar, Jenny. Então, boa noite a todos. Ed foi perfeita aí na parte do que eu ia falar, Ed já falou, maravilhoso. Então, assim, partindo aí de um dos pilares da consultoria digital, que é a transferência do conhecimento e uma transferência aplicada, né? Eu não estou muito confortável com essa alternativa de vincular um treinamento, né? Porque o treinamento sem aplicação imediata, ele não tem atratividade nenhuma e é tudo contra o que a gente acredita. Então, eu acho que essa não é a alternativa para nós, né, nesses princípios. E quando e na estruturação do produto, quando a gente selecionou o conhecimento necessário para aquela tarefa, né, ele é o conhecimento para as pessoas que tratam daquele tema, né? E nem sempre o interlocutor, ele é quem vai executar aquela tarefa. Eu tive num produto, nosso produto que a gente inaugurou aqui na plataforma, ela teve exatamente essa característica, era um produto para ser usado por envolvimento de várias áreas, de várias pessoas, né? E houve essa dificuldade a fase tal, né? A gente acabou resolvendo assim, na fase tal, fulano e fulano vai ficar responsável. Eu tive que registrar isso em um chamado, então fica lá. Então, o primeiro ponto dentro da plataforma, a gente não tinha como vincular aquela fase para aquelas pessoas, que seria o interlocutor para aquela fase. Então, fica uma coisa solta, né? Por outro lado, deixar um interlocutor principal, poxa, a gente tem uma quantidade de conhecimento que a gente está passando aí fenomenal para a outra pessoa não ter acesso, que seria relacionado com aquele tema. Então, assim, eu não estou me sentindo ainda muito confortável com essa alternativa. Tá? Aí eu gostaria que Igor colocasse, assim, das duas alternativas que ele colocou, e agora colocando uma terceira, que seria colocar treinamentos, né, separados, quais as vantagens e as desvantagens a gente ter um produto separado em módulos, qual a dificuldade que seria isso, porque isso resolveria com a indicação, né, do interlocutor para cada módulo, ou o que o Evoluto poderia fazer para que nessa fase, na fase, a gente pudesse relacionar o interlocutor com aquela fase, que aí ficaria já realmente definido quem seria o responsável por aquela fase. Legal, vamos lá. Então, só para deixar claro, talvez eu não tenha me feito entender mais uma vez em relação ao treinamento. O meu conselho para a Eide foi, quando eu tenho outras pessoas que precisam adquirir o conhecimento, não é conduzir a consultoria, muito menos promover transformação. Um exemplo real, ao longo da minha consultoria para implementar aí o ESG, é importante que todo mundo saiba quais são os princípios, etc e tal. Legal. O que eu vou fazer? Eu vou dar para todos os funcionários um treinamento básico sobre o tema. Equalizei os referenciais. É nesse sentido, não é para conduzir a transformação. Aí, voltando no segundo ponto, genial. Hoje, em termos de funcionalidade, você pode ter mais de um interlocutor, não recomendo que tenham dois na mesma fase, não faz muito sentido, né? Não quero ser redundante, mas baseado na minha experiência, inclusive nunca nem foi necessário. Você pode
liberar uma fase para cada interlocutor, deixando claro que esta fase é do João, essa é da Maria, não tem hoje um recurso tecnológico. Nosso time está aqui, representado pelo CTO, que vai fazer essa consideração. Acho que é uma feature que vale a pena. Eu posso, por exemplo, lá no cronograma, ter um filtro. Mostra para mim no cronograma só as fases que são de responsabilidade da Gênio. Pum, eu oculto o resto. Ou você, consultor, diz, não quero que o Vitor nem veja o que não está atribuído a ele. Isso é algo possível de desenvolver. A saída para isso, caso seja a sua decisão, do melhor, pode ser a modularização, entendendo que os temas são distintos, que não tem interdependência no cronograma de desenvolvimento e que fulano pode consumir A, ciclano pode consumir B, e os dois estarão lá representados no dashboard como processo individualizado da mesma empresa, do mesmo cliente. Isso é totalmente possível e a gente pode discutir também individualmente, inclusive você, aproveitando aí o meu tempo na mentoria, para a gente entrar a fundo em casos práticos dos seus projetos. Igor, queria só fazer dar um complemento a tudo isso que está sendo dito. Claro. Oi, Igor. Oi, pode falar. Queria só complementar algumas coisinhas, né? Alguns entendimentos, né? O Evoluto, ele tem inúmeras funcionalidades, são muitas. Então, é muito importante que a gente consuma a jornada. Se a gente não faz esse consumo da jornada, se a gente não segue esses passos, né? E a maioria das pessoas não consome a jornada. Então, já sai fazendo. Isso é do brasileiro, né? Nós temos esse ímpeto, né, de já sair fazendo. Então, a gente tinha que ser um pouquinho mais japonês aí nesse aspecto e tentar consumir um pouco mais esses conteúdos, né? Ler o manual, porque tem é uma riqueza enorme de informações. Tudo que foi dito, né, no grupo, e que eu me manifestei, inclusive, né, quando eu falei sobre a questão da escala, é exatamente isso. Não é que não dá para fazer, tudo dá para fazer, é possível fazer, mas não é possível você ganhar a escala, como o Igor está colocando aqui, como o Vitor está referenciando também. Então, se a gente quer trabalhar buscando a escala, a gente precisa. Mas, só para você ter uma ideia, é possível integrar via recurso embed um Trello, um Miro, que são ferramentas que você embeda ali e você conecta, entendeu? Agora, isso é escalável? Isso é viável para a gestão do meu projeto? Né? Enquanto projeto, não. O que a gente tem que ter em mente é que a gente precisa mudar esse mindset, né? Tirar aquela roupa de consultor velho que a gente carregava e vestir essa nova visão de consultor novo, analisando as coisas via um dashboard, né? Olhar um dashboard com informações claras, específicas, que vão te direcionar para ações objetivas, né? Esse pessoal está engajado, esse não está, quem não está engajado precisa de atenção, quem está engajado a gente continua mantendo a relação. É assim que funciona. Então, esta é a nova visão, né, que é o mais difícil, porque a gente não quer se desvincular dessa velha visão, né? Então, é um exercício constante. O Evoluto é uma ferramenta extremamente avançada, tem recursos incríveis, recursos, aliás, além do necessário. Eu tenho certeza que as pessoas aqui não usam nem 1/10 dos recursos do Evoluto, né? E eu mesma, né, não cheguei a utilizar tudo isso. Então, eu acredito que a gente precise realmente trabalhar esta visão, né, de procurar aprender um pouco mais sobre o Evoluto e buscar esse entendimento da escala, essa mudança de mindset. Era só isso que eu queria complementar para o grupo, Vitor.
Obrigado, Cláudia, pelas palavras. Pessoal, a gente está avançando aqui, já 7h30, é importante ver se tem mais alguma dúvida. Eu não gostaria que ninguém saísse daqui sem um esclarecimento. Tá? Eu queria... Ô, Igor. Pode falar, Luciano. Não lembro nem se eu falei isso para você lá no e-mail, mas seria complicado tecnicamente, porque eu sei que, né, hoje o Omar está aí para falar se dá ou não fazer isso, mas tanto tecnicamente como estratégia, você diria que não daria para pôr, por exemplo, na hora de criar a tarefa, você tem um botão selecionar usuário. Aí você seleciona o interlocutor que você quer que seja o cara para fazer aquela tarefa, alguma coisa assim. E aí você cadastrou 3, 4 pessoas, você coloca lá 4 pessoas, aquela tarefa vai sair para aquela pessoa. O que você acha disso? Isso está parcialmente pronto, tá? Tem uma melhoria, o pessoal tem uma frente. Nós hoje temos os 10 desenvolvedores no time, tem uma frente que cuida de tarefas. Se você vier aqui hoje, já dá para você criar uma tarefa com essa característica, mas ela não tem... na verdade, eles tiraram aqui o responsável, tem o prazo, e nesse espaço aqui, a gente vai conseguir nomear o responsável. Tá? Então, entre os os interlocutores, né, que fazem parte do projeto, que já estão convidados. Eu não peguei no começo que você falou, mas desculpa. A gente poderia dar a possibilidade de atribuir um responsável pela tarefa dentre os interlocutores que já estão cadastrados naquele contrato. São coisas que a gente precisa avaliar, assim, com mais cuidado, né, se faz sentido. Você pode colocar, marcar todos, né? Marcar todos, ou só o interlocutor responsável, ou você escolhe quais você quer, né? Como tarefa de CRM, né, de repente. Mas não é um risco muito grande você atribuir mais do que uma pessoa para ser responsável por uma certa tarefa? Dependendo da tarefa, não. Por exemplo, como eu disse, essa do nosso caso, do nosso processo, que a gente precisa que todos respondam o mapeamento do processo para que a gente possa comparar as diferenças de processo para ver se não tem cada um fazendo de um jeito. Estou dando um exemplo, entendeu? Outra coisa, uma bobeira, por exemplo, na declaração de expectativa. A gente criou lá a declaração de expectativa. Todos os envolvidos têm que assinar e dizer que leu o manifesto lá de tudo que a gente quer que ele faça. Se tiver nesse caso também, vai ser sensacional. O nome do cara e vai estar pendente, porque se eu tenho 4 caras e um fez o upload, ela vai dar como concluído e 3 não fizeram. Omar, eu acho que é tudo pertinente essa sua reflexão aí, porque... e aí, Luciano, mas isso tudo é para a gente pensar, né? Porque a gente está acostumado a entrar e querer controlar realmente esse micro lá das empresas. Eu não quero fazer o que tu está fazendo. Eu não quero ficar responsável por identificar quem vai fazer a tarefa. Eu acho que se a gente produtizar e poder identificar um interlocutor, pelo menos separado pelas fases, você pensa no produto, se for a característica do produto, e que você coloque as fases, e na fase você define um interlocutor. Eu acho que no nível de tarefa, eu acho muito perigoso, porque isso significa a gente conhecer, é como se a gente estivesse entrando dentro da empresa e dizendo, olha, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Então, acho que é um ponto aí para refletir. Eu acho que, para nós, acho que é muito detalhe, pelo menos eu não quero fazer isso. Igor, a gente tem considerado a possibilidade, né, tem no nosso roadmap de colocar um responsável por uma fase, por exemplo, né? Mas
talvez seja um pouco perigoso você atribuir uma tarefa para várias pessoas, uma única tarefa para várias pessoas, porque vai cair naquela situação, tá todo mundo responsável e as pessoas acabam se atrapalhando na hora de realizar aquela tarefa, né? Tem Talvez um risco antes, Omar, que é do seu cliente entender que isso é um Asana, um Trello, um Pipefy, e ele esquecer que isso é uma grande plataforma da sua consultoria para que você conduza o processo de transformação. Qual que é o convite que eu queria fazer para vocês, e não só convidar, mas me colocar também à disposição? Que vocês utilizem ao máximo o que está disponível, que entrega tudo o que uma consultoria precisa para digitalizar. Meu convite é assim, vamos todos aprender a andar juntos para depois a gente sair correndo. Vamos andar, tirar a rodinha para depois a gente empinar a bicicleta. Enquanto vocês ainda estiverem presos em conceito de consultoria analógica, com pensamento de visita, não vai rolar. Vai causar uma sofrência, uma dor, uma gastrite em vocês. E, para falar a verdade, o problema não está na plataforma. É óbvio que o Evoluto como plataforma, para mim, é um bebê engateando. Tem muito, muito. O Omar, se ele puxar minha lista de desejo ali, vocês vão cair duro. Ele está careca, metade da careca dele é culpa minha. E fico pressionando ele com as coisas. É verdade mesmo. Vocês vão ver o que vem pela... Esse ano vem muito. A gente quase... Eu não quero criar falsa expectativa, porque eu já prometi algumas coisas e ia trazer. Mas tem muita coisa boa vindo por aí. Reforço o meu convite. Usa esse negócio incrível que está na sua garagem. O que está aí é mais do que suficiente para você brilhar, voar alto. Se desafie a isso. Antes de pensar em feature, antes de pensar assim, quando você pensar numa funcionalidade, você lembra do que eu vou te falar agora. Ih, caramba, o cara lá me disse que com o que tem aqui dá. Deixa eu tentar fazer com o que tem. E aí, a gente evolui. Esse é o meu convite. Eu não estou me esquivando de nada, nem dizendo que o negócio é perfeito, não. Eu estou desafiando vocês a mudar o status quo. Desafiando vocês a falar, caramba, será que eu estou pensando digital ou eu estou pensando analógico? A hora que o teu cliente vem com toda aquela sede, você ainda cede porque ele representa uma fatia grande da tua cesta de clientes? Você está preparado para falar não para meia dúzia deles, para poder adquirir os próximos 20 ou 30? Pensa nisso. Tá? E olha, se vocês me deixarem participar, eu achei super legal a ideia aí do workshop que o Marcelo propôs. Vai ser incrível a gente falar de soluções aí do Evoluto. Legal, pessoal? Tá bom por hoje? Alguma dúvida que resta? Dúvida não, mas sempre vontade de conversar mais, porque é uma riqueza enorme. Se desafie. E outras ideias? Se desafie. Já diria, meu pai repetia muito essa frase para mim, que, se não me engano, é do Einstein. Né? Se uma ideia à primeira vista não lhe parecer absurda, não gaste muito tempo com ela. Gaste tempo com as ideias absurdas. Se desafie. Legal, pessoal? Quero agradecer aí o tempo. Os 24 bravos estão aqui até o final. Parabéns, parabéns por todo o esforço, que não é fácil. Meu sócio falou assim para mim, falou, cara, você é louco, você criou um negócio aqui, um puta de um esforço, não podia ser um negócio mais fácil, o cara compra, aperta um botãozinho e sai funcionando? Eu falei, podia, mas não foi, dá trabalho mesmo. Não seria eu, né, Vitor? Eu, Igor. Dá trabalho, mas no final vale a pena. Legal? Fiquem com Deus e a gente se encontra no próximo. Tchau, tchau.